Eu recebi um comentário em um dos meus vídeos que eu achei muito interessante. Uma menina disse que ela começou a ler o livro da Lolita, do Nabokov, e ela não conseguiu. E ela não é a primeira pessoa que eu ouço dizer isso. Ele é um livro complexo, mas que ele traz questões que eu acho que tem que ser analisadas, sabe? Eu acho que é um livro que mexe com a nossa condição de ser humano, porque você vê aquilo e aquilo incomoda. Mas a gente sabe que aquilo é literatura. Eu acho que é um material bom para a gente tratar em terapia. Eu trato todas as questões que mexem comigo, eu levo para terapia. Eu acho muito importante. Mas a questão literária, ela também é muito importante. Aí eu deixo isso com Eduardo Neiva. Vou fazer uma confissão. A confissão é a seguinte: eu também, quando comecei a ler Lolita, fiquei incomodado. Não com essa história, que eu sabia qual era a história, eu não tenho esse problema de spoiler. Isso é besteira para mim. Então eu comecei a ler o livro e comecei a achar o livro plano, no sentido da palavra chata, porque estava me fazendo uma espécie de descrição, quase que arquival do personagem. Isso é muito chato. A coisa começa a se tornar complexa, interessantíssima, e um triunfo. É um grande triunfo da literatura russo-americana. O triunfo é o seguinte: o Nabokov escreve um livro sobre um assunto do qual ele não gosta. O Nabokov era especialista em borboletas. Além disso, ele tinha a seguinte coisa: ele tinha escrito uma série de romances que tinha ficado naquela periferia da literatura russa exilada, antissoviética. Ele era um aristocrata, a família dele perdeu as propriedades, e ele era um cara fora à margem. Professor de literatura durante um tempo e depois sujeito especialista em butterflies, quer dizer, borboletas. Aí a coisa começa a ficar complexa. Por quê? Porque aí o gênio dele mostra uma coisa que é intolerável para a maioria das pessoas. A gente vive uma época da certeza indevida, que a gente chega e acha que tudo está correto. Eu sei quem eu sou. Na verdade, o Nabokov mostra que nem o personagem é escrito na primeira pessoa. O livro é um depoimento escrito para Lolita. O livro não é, a história Lolita não é objeto do crime dele. O objeto do crime dele é um sujeito que chegou e teve um caso com a Lolita e ele matou. Então está explicando para ela por que ele matou o cara. Não é uma coisa bem mais diferente, é bem diferente do que a maioria das pessoas imagina. Então é o seguinte: ele vai ali narrando, tem uma série de contradições que você mostra. Ele é um monstro. Monstro, monstruoso, mas capaz de coisas absolutamente extraordinárias. Por exemplo, o sentimento, o reconhecimento da beleza, não é o desejo, porque aliás o livro, né, começa no desejo sexual e acaba na beleza do amor. Longa história de amor impossível, por dois motivos. Não só porque é legalmente impossível, nem encana se isso fosse divulgado, mas também é impossível porque ele se encanta com a juventude, com a pequenez dela, com a graciosidade da criança. E isso vai acabar. O livro é uma tristeza. O livro mostra uma coisa interessante, que a beleza é triste. Ao mesmo tempo, ele é interessantíssimo, porque você conhece psicologicamente, internamente, o sujeito. Ele é monstruoso, mas você vê as contradições dele, você vê o sofrimento, as angústias. Ali, se você for ler com cuidado, ele é vítima e ele é o violador, o agressor. Ele consegue ir para os dois extremos. E ela não é nenhuma flor conspurcada, não. Ela é de matar. Em alguns momentos você vê A crueldade dela. a crueldade dela, ela não é inocente, ela já tinha sido abusada antes, usada, não sei se é a palavra certa, usada nem Olha abusada, só, na página... mas ela não era virgem, né? Eu já até disse isso aqui. Não, e outra coisa, na página 140, deixa eu ver qual é, tem que achar aqui. Olha só, na segunda parte, que é a viagem dele pelos Estados Unidos, ele era fugindo, ele diz no capítulo 30, parte 1, capítulo 31, ele diz o seguinte, que ele foi para a cidade de Langville, e ele comprou 4 livros de história em quadrinhos, comprou uma caixa de balas, comprou uma caixa de modas Absorvente. O detalhe dele é inacreditável. Se você prestar atenção nas listas de detalhes que ele faz, é absolutamente maravilhoso. É uma observação agudíssima. O Nabokov era um gênio da literatura. Ele tem um livro audaciosíssimo. Até hoje é audacioso. É um gênio da interpretação literária, da psicologia, da confusão. É claro que ele, depois, se você prestar atenção, ele tem certas soluções. Perguntaram a ele: vem cá, você nunca teve filho, né? Que tinha um filho chamado Dmitri. Era um rapaz, né? Ele disse assim: não, eu não conheço menina, nunca tive. Como é que você conheceu o menino? Eu falei: ué,
Ele olhou para o entrevistador e disse, "Mas eu fiz assim, eu fui numa loja, peguei aquele monte de revista de menina, comprei todas elas e fui para casa ler para ver que diabo passa na cabeça das meninas. E inventou uma menina que é absolutamente sensacional. Você vê que ele tem cuidado. Ele não pisa além de um determinado limite. Outra coisa interessante, na página 111, ele é um homem atormentado por ela e ele está apaixonado, está descobrindo o amor. Então ele diz assim, não pense que eu não continuarei. Lolita, 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 até que a página esteja completa. Impressou. Ele mandou o cara imprimir a página inteira só com o nome dela, que é uma concepção do amor. Ele já não é mais desejo, é amor. E esse livro é uma história de amor. De amor proibido, de amor confuso, de amor contraditório, Amor sofrido. sofrido. Só dele. Ele é um É abusador no lindíssimo. começo, mas depois ele se apaixona por ela e ela começa a abusar dele. Ela se torna cruel. Ela se torna abusadora. Ela começa a extorquir dinheiro dele. Pedir dinheiro para fazer sexo com ele. Ela começa a usar a fraqueza dele contra ele. Ele É um mostra livro complexíssimo. o desejo é forte, o amor é fraquíssimo. E quando ele descobre o amor por ela, ele se abre a um assalto da parte dela. E no final do livro é uma espécie de poema de amor. Realmente um poema de um amor estranhíssimo. Como todas as formas de amor são estranhas. Não? Sim. Aí quando você começa a ler o livro, ele é o abusador e você que não consegue ver aquilo, você não quer mais ler o livro, mas você perde uma obra literária, um livro complexo, um livro onde você pode assistir, observar de dentro esse abusador se tornar uma pessoa fraca da relação, Na verdade, mais humana. mais humano, e ela se torna a abusadora, até que ela consegue fugir dele. E ele vai matar o cara que ele acusa na cabeça dele como responsável pela fuga dela. Na verdade, é uma história de um crime não contra ela, mas contra outra pessoa. Que, na verdade, é a história que Hegel falava da relação entre o senhor e o escravo. O senhor e o escravo trocam de posições. Essa ideia que se tem hoje na visão social, de que você, eu sou oprimido logo. Não, o oprimido também pode ser um opressor. Esse tipo de sutileza, Nabokov escreve maravilhosamente no inglês, é absolutamente sutil, cheio de trocadilhos. Vou te dar um exemplo. Lolita, o livro começa assim, Lolita, light of my life, fire of my loins, I see in my soul. Lolita, ele é... A maioria das pessoas passa por isso sem notar. Lolita é Annabel Lee, do Edgar Allan Poe. E assim ele vai com um monte de referências à literatura. É um homem sofisticadíssimo, mas um perverso, um monstro. Quem disse que o monstro tem que ter? O monstro não é só da Marvel, não. Marvel Comics não é só monstro. É um tipo de monstro muito de papelão. Esse é o monstro real, que é o monstro que somos todos nós. Mas, ao mesmo tempo, o Nabokov apresenta a Lolita, mais tarde, como uma menina que é interesseira, uma menina vulgar, uma menina... Burra, limitada. Isso tudo. Mas não é isso, é coisa paradoxal. A gente tem aquela coisa grandiosa, o Morro dos Ventos Uivantes, o amor como uma coisa sublime, mas o amor é raso, é shallow, como se diz em inglês. Mas eu também não sei se ele se apaixonou por ela ou pela juventude dela. Não, é a juventude também. É porque quando ele reencontra ela, já assim, depois de ter filho... Não, ele continua gostando dela. É verdade, é amor. Final é amor. As palavras finais Mesmo quando ela já está grávida, já teve um filho, já estava grávida de outra criança. Ou era o primeiro filho? Ela morreu. Acho que era o primeiro filho, não tinha um filho antes, não. Mesmo quando ela estava ali já desfigurada, já não tem aquela infância, né? Aquela coisa que ele gostava, mesmo assim ele continuou gostando dela, ofereceu dinheiro para ela, para poder ela ir embora com ele, entendeu? Assim, esse amor não era pela juventude. Eu, a princípio, acho que era pela juventude, mas não é não. Não. Se bem que haja o problema da juventude, que é o seguinte, como o amor se origina do sexo, e o sexo é reprodutivo, a paixão pelo jovem não é impossível.
Não é uma imoral, não. Ela é praticamente empurrada pela força cega da evolução. Então, olha, veja só que eu termino dizendo aí, para no final. Eu estou pensando em literatura. Estou pensando de anjos. Estou pensando da durabilidade das tintas de pintura. Estou pensando em você. Essa é a única imortalidade que eu e você podemos dividir, minha Lolita. É um poema de amor. Agora, difícil, né? Porque a maioria das pessoas tem uma visão de amor muito chula, muito, muito TV, que é o tambor da burrice. Ela começa o livro com 12 anos e termina, acho que, com 17 anos. O livro foi escrito em Ela 1952. foge dele com 16 anos. O livro foi publicado, eu acho publicado, em 1952. O Nabokov, que tinha uma certa reputação, tinha feito um livro de sucesso, mais ou menos sucesso, chamado Pinim, livro cômico. O professor ele era cômico, é engraçadíssimo. Ele fez esse livro, o livro tinha mais ou menos um sucesso, ele mandou Lolita. Lolita foi rejeitada por todas as grandes editoras americanas, todas. Aí ele mandou para uma editora meio vagabunda em Paris, chamada Olympia Press, que botava as obras marginais. Henry Miller, Samuel Beckett e ele. Aí um dia um cara chamado Graham Greene, ele leu o livro, disse que o melhor livro que ele tinha lido nesses últimos anos era Lolita. Aí o livro explodiu. Esse livro é resultado da frustração imensa do Nabokov. Nabokov tinha escrito um monte de livros, só de história tem 700 páginas. Ele escrevia e não dava certo nada. Não dava certo. Até que um dia ele resolveu retomar uma história dele chamada A Encantadora, da Enchantress, que é uma história, basicamente a mesma história da Lolita. Ele começou a escrever, achou que não deu certo, jogou fora, acendeu o fogo, jogou fora. A mulher dele foi lá e apagou o fogo e guardou o livro. Aí ele reescreveu o livro várias vezes. A mulher dele, naquela época, você não podia levar pornografia nos Estados Unidos de um estado a outro. Ela sabia que ele ia em cana. Então, ela levou o manuscrito para entregar para o editor. Ela foi realmente a grande figura atrás do livro. Eu não acredito que, se ele fosse pedófilo, a mulher dele ia dar essa mulher de chá para ele. Nunca, não é. Você falou também de um vídeo que ele fez. Ele tem existe um vídeo na internet chamado My Most Difficult Book, o livro mais difícil. Do Nabokov. Que é a história dele sobre como ele fez Lolita. E aí ele explodiu, ele ficou riquíssimo. Riquíssimo. De repente ele deixou de ser professor, abandonou as borboletas e ficava escreveu uma obra monumental no final da vida dele. Ainda assim, Pale Fire, Fogo Pálido, Ada. São obras monumentais, maravilhosas. Contos como Signs and Symbols. Ele é um escritor de primeiro time, mas primeiríssimo time. Agora, era um homem tolerante com os outros, com a burrice alheia. Ele atacava todo mundo. Atacava Hemingway, todos os famosos ele atacava. Ele era genial. Eu acho. Também acho. E outra coisa, a visão não moral. Existem coisas da vida que não são morais. Ainda que os homens, os seres humanos, tendam a cair na seguinte armadilha, de achar que a dimensão maior do que a pessoa tem é sua profissão. Não é. A dimensão maior que os homens têm, homens e mulheres, seres humanos têm, é a questão da moral. Os homens são, primeiro, moralistas, em segundo lugar, geômetras. Essa frase é do Samuel Johnson. Olha só, o ponto de vista da Lolita está suprimido. É o ponto de vista do abusador. Verdade. Quando você pega uma história qualquer, você tem pelo menos dois pontos de vista. O ponto de vista do indivíduo que experimentou a cena, e aí você não sabe se ele é confiável ou não confiável, se ele mente ou não mente, se ele sabe ou não sabe, se ele erra ou não erra. Ou você tem a visão quase que teológica de um Deus que olha para as coisas de cima e ele tem a visão da terceira pessoa. Aí você, se fosse narrar essa cena, você diz, eu encontrei o Eduardo Neiva hoje às 7 horas da tarde. Blá, blá, blá. Ou então você tem a seguinte cena, Eduardo Neiva e Aleph se encontraram às 6 horas da tarde. Não é a mesma coisa. Porque um é parcial e o outro é total. Não há narrativa total. A narrativa total é totalitária. Eu só escrevo na primeira pessoa. Minhas histórias são todas na primeira pessoa.
Por quê? Porque eu acho que é parcial, é errado. E nessa era de certezas, o errado é legal, é interessante. Só os trouxas acreditam na totalidade, no narrador onisciente, onipresente. Não existe isso. Só se você fosse um Deus. Deus me livre dos otários que querem ser Deus. E quando você pega e fala, esse livro, o Lolita, é escrito do ponto de vista do Humbert Humbert, que é o abusador, sim. Sim. E ao mesmo tempo, você pode acreditar que em algum momento, no livro todo, ele está vendo só o lado dele. Não, ele vê o lado da Lolita. E ele vê a Lolita, ele descreve a Lolita como se ela fosse um ser inocente, quando você interpreta o que ela está fazendo como uma coisa não inocente. Pelas palavras dele, entendeu? Você acredita, você vê como ele está sendo inocente, ingênuo. Você enfraquece ele. Ele descrevendo a situação, se apresenta como uma pessoa ingênua, porque ele defende as coisas que ela faz. Mas é claro que para isso você tem que ler o livro inteiro. Você não pode pegar e ler um resumo, falar baseado no filme. Você tem que ler o livro inteiro, entendeu? O livro é ambíguo. A ambiguidade é fundamental na arte e na vida. De Porra verdade, dos que não têm ambiguidade. de verdade mesmo, eu comecei o livro com dificuldade de ler, com raiva dele, e terminei o livro criticando a Lolita. Entendeu? Ele defende a Lolita até o final, descreve ela defendendo coisas que você que está de fora, como uma terceira pessoa, você não consegue defender. Que ele está vendo a Lolita com um olhar amoroso, de perdão. É. Entendeu? No final do livro, Ele você, como terceira dele, pessoa, leitor, vê a Lolita como uma pessoa má. Você começa a vê-la como uma pessoa má, mas ele não. Ele vê a Lolita até o final como uma pessoa ingênua, inocente, boa. Mas você vê que não é aquilo. Sabe, quando uma mãe vê um filho fazendo uma maldade, aí você passa a mão na cabeça do filho e fala: tadinho, ele não fez por mal. Mas você que está do lado, está vendo que a criança fez por mal, você troca de posição na interpretação do livro. No começo do livro, você está contra o Humbert Humbert. E no final do livro, você está contra a Lolita. Não no mesmo grau. Não no mesmo grau. Mas você consegue olhar para a Lolita não mais como uma figura ingênua e inocente. Você já consegue olhar para ela de outra forma. E eu acho que isso é a genialidade do Nabokov. Claro. É um livro riquíssimo, riquíssimo de referências literárias, de sutilezas. O livro é genial. E para aquelas pessoas que falam que não conseguem ler, é difícil mesmo. É muito difícil. Tem uma partezinha ali que é assim, difícil de engolir, difícil de passar por ela. Quando você pega e lê o livro, no começo você tem a impressão de que ela fugiu dele. Eu pensei, falei, graças a Deus, fugiu dele, se livrou daquele encosto. Mas depois, quando você conhece a história dela, ela estava transando com um cara que pagava para tirar foto de crianças, de meninas. Era um outro abusador. Ele pagava para tirar fotos de crianças. Ela levava essas crianças, ela ia junto com essas outras crianças para lá para tirar fotos. E ela fugiu porque ela se apaixonou por ele, por esse cara. Ela falou para o Humbert Humbert que ela nunca gostou dele, isso era óbvio desde o começo, e que ela largou ele porque ela se apaixonou por aquele cara que era um abusador, um pedófilo profissional, daquele que tirava fotos para vender das crianças nuas fazendo sexo. Então, assim, ela realmente não era... A princípio, eu pensei que ela estava fugindo dele com um outro cara para depois se livrar daquele cara. Mas não, ela era apaixonada pelo abusador, pelo Kilt. Olha que coisa complicada. E ele não quis mais ela, ele botou ela para correr.
Eu acho que ela se envolve com abusadores. O abusado e o abusador reproduzem e procuram outras pessoas para abusar e para serem abusadas. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente vai reproduzindo isso e vai procurando essas pessoas até a gente se curar, até a gente se Ou tratar. não. Se você não se curar e se tratar, vai continuar reproduzindo. Aí, no caso, eu acho que provavelmente, se você for pensar por esse lado terapêutico, a mãe dela provavelmente foi abusada e ela procurou um abusador que abusou da filha dela, que procurou um outro abusador, entendeu? Eu acho que isso acontece de verdade. Quando você sofre um abuso, você reproduz esse abuso. Quando você. E também o Humbert, ele, como abusador, provavelmente sofreu um abuso também. Eu acredito nisso. Mas fala, continua. Eu digo o seguinte, há uma visão do mundo que é límpida e falsa. Na minha opinião, o falso é fácil, o verdadeiro é difícil. É difícil você entender que, quem sabe, a coisa seja mais complexa. Quero dizer a seguinte coisa aqui, a relação entre vítima e vitimado não é simples assim. Você vê no Brasil essa discussão toda racial, genérica, a mulher, o negro. Não é bem assim, senhores. Se você olhar de perto, você descobre sutilezas intoleráveis. Porque a vida é intolerável nesse sentido. E o ideal geralmente não é o real, né? Não, o ideal veio de fora. Veio de gente. Imagina o seguinte, os padres podem regulamentar sexo. Só um louco acredita nisso. Não podem. Eles não vivem essa questão. Foram feitos para não viver. Por que, que a gente vai seguir? Por que, que a gente vai seguir uma letra da lei que é completamente arbitrária? Por que a gente vai seguir os evangelhos? Nada. Ou o manifesto do Partido Comunista? Nada. Agora a gente vai entrar em outras searas. Não, eu acho que é isso aí. A minha vida é insurreição. A vida não é obediência. Eu vivi a minha vida inteira sob a forma da insurreição. Foi legal. Mas olha, não é o Todos os spoilers do mundo. todo o toque de gênero do Nabokov é que o narrador, Humbert, ele pega ela já formada. Ele é produto não dele, Humbert, é produto da mãe, do senso comum, desse pessoal todo que fica, sabe, como é que eu vou dizer? Ela é produto daquela mãe Aquela cultura. que você vê que é uma mãe vulgar, é uma mãe. Ela morre assim, ele lê, ele escreve, Ela lê. Não, ele escreve, ela lê, ela sai correndo e é atropelada. Ela é uma mulher inescrupulosa. Ah, Lolita é o produto daquele meio, de uma mãe inescrupulosa, de uma mãe vulgar. Não há vítimas nem há inocentes. Ah, sem dúvida, não mesmo. Não há. Olha quem está concordando. Não, é porque é o seguinte, todo mundo adora vomitar uma regra, mas as pessoas não leram o livro. E muita gente lê o resumo e acha que lê o livro. Não Ou é. viu o filme e acha que lê o livro. Não é a mesma coisa. E outra coisa, eu não conheço a tradução em português, mas a prosa inglesa, a prosa em inglês é absolutamente sensacional. Quando você pega Essa- um livro do Nabokov, que ele foi reconhecido mundialmente, você tem que dar algum crédito. Você tem que parar e pensar. Pô, o cara escreveu vários livros, ele viveu disso. Se você não está lendo e não está gostando, leia de novo. O problema pode ser seu. Pois é, o problema pode ser seu. Leia novamente. Teve um que disse isso. Eu falei, sinto muito, mas o problema pode ser seu. Dá uma chance, porque assim, o cara foi reconhecido mundialmente, sabe? Não é E à toa. não é à toa. Ele foi consagrado. Então, realmente, assim, se você leu e não gostou, dá mais uma chance, lê de novo. Vale a pena. Procurar, nem que seja para investigar e descobrir por que ele foi tão ovacionado, o que esse mundo louco viu nesse homem que você não está conseguindo ver, entendeu? Procura descobrir, vale a pena.
Então, no final das contas, eu recomendo Lolita. Eu acho. E recomendo também terapia. Vamos fazer terapia, gente. Eu acho que tudo que incomoda a gente tem alguma coisa dentro da gente que precisa ser curada. Eu não sou. Já fiz muito. Eu estava brincando com um amigo meu chamado Aleph. Ele dizia: você fez terapia? Eu falei: fiz. Até que eu desisti, resolvi no seguinte: ir para Lourdes. Só um milagre. Estava brincando, nunca fui a Lourdes. Então é o seguinte: quando você lida com isso, você supõe uma coisa. Será que eu posso me conhecer? Eu acho que não. Estou chegando à conclusão, no crepúsculo dos 75 anos, que a gente não se conhece. E eu penso nisso como um escritor, na verdade, um sábio antigo de Creta, chamado Epimênides. Epimênides disse o seguinte: quando eu faço uma frase sobre qualquer coisa, essa frase pode ser referencial, mas ela não pode ser autorreferencial, porque você não pode falar disso sobre si mesmo. Veja bem, se eu disser, se eu for cretense, que ele era, se eu for cretense e eu disser a seguinte frase: todos os cretenses são mentirosos, essa frase é impossível. Porque se ela for verdadeira, ela é falsa. Se ela for falsa, ela é verdadeira. Então você nunca pode se conhecer. Porque torna a vida uma aventura. A verdadeira nada mais é do que uma aventura de conhecimento, uma aventura de lutas, de empates.